Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 30 de junho. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebrar esta solenidade destes dois grandes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, São Pedro, a pedra Quefas, aonde Jesus institui a sua igreja sobre a fé de São Pedro, sendo então o primeiro papa da nossa igreja, e São Paulo apóstolo, que foi convocado por Jesus enquanto estava a caminho de Damasco, tornando-se então o apóstolo dos gentios. São Paulo foi um grande missionário, fez com que o anúncio, o evangelho de nosso Senhor pudesse chegar aos confins da terra, poderíamos assim dizer, a lugares que jamais poderíamos imaginar. Ele viveu com intensidade, com um profundo amor e dedicação, o projeto missionário de levar o evangelho aos gentios. Então, que esses dois grandes homens nos ajude, amados irmãos e irmãs, a vivermos então este caminho de amor, de entrega, de discipulado, de testemunho a nosso Senhor Jesus Cristo em favor dele, aos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude de fato a viver a nossa entrega cotidiana no tempo presente, a cada dia, a cada momento, nas menores ações, que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós vamos então ouvir o Evangelho da missa do dia. Então nós temos dois formulários: a missa da vigília, que pode ser celebrada nesta circunstância, nós celebramos no sábado à noite, no dia 29, e a missa do dia, hoje, dia 30. Então nós vamos ouvir o relato do Evangelho da missa do dia 30 de junho. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nós então estamos celebrando esta grande solenidade da festa, da solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos ouvir brevemente o relato da missa do dia. Estamos reunidos para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé. Unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração da vossa benignidade que nos salva, quanto temer igual veneração, nossa oração pelo Papa Francisco, para que ele continue a inspirar a missão da igreja. Então, eles recebem igual veneração e que a nossa oração possa ser feita pelo Papa Francisco, para que ele continue a inspirar-nos, a inspirar a missão da igreja. Amados irmãos e irmãs, São Pedro e São Paulo são duas colunas da igreja. São duas colunas que sustentam, de fato, todo o edifício da igreja. Jesus é a pedra angular, pode ser também considerada a rocha firme, o alicerce, mas São Pedro e São Paulo são duas colunas. E é importante lembrarmos que os demais apóstolos também constituem essas colunas que edificam o edifício. Mas São Pedro e São Paulo não é falando que são maiores que os outros, mas são duas colunas de destaque. São Pedro como o primeiro Papa, São Paulo como então o apóstolo convocado por Jesus, pelo próprio Senhor, para ser apóstolo dos gentios. O evangelho de hoje narra o primado de São Pedro. Então aqui nós temos, amados irmãos e irmãs, esta narrativa primorosa, esta narrativa preciosa, sobretudo a nós católicos, que cremos e professamos que o Senhor edificou, constituiu a sua igreja sobre a fé de São Pedro, a fé deste apóstolo, a fé apostólica. Foi sobre a fé dos apóstolos que o Senhor edifica a sua igreja. E Ele nos dá uma promessa preciosa. As portas do inferno não terão força, não prevalecerão, não vencerão, então, a ação da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, na região de Cesareia de Filipe, uma região pagã, faz este questionamento aos discípulos, aos seus apóstolos nesse contexto: quem os homens, quem os filhos dos homens, ou melhor, quem os homens, quem de fora, aqueles que estavam fora do convívio deles, o que eles estavam dizendo acerca de Jesus, o Filho do Homem. Então, os discípulos começam a dizer: eles dizem que vós sois João Batista, outros falam que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então, são pessoas de muita importância dentro deste contexto do povo de Israel. E Jesus então faz um segundo questionamento: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro responde, dizendo a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, Simão, ainda nesta ocasião, diz a Jesus que eles reconhecem. Ele toma então a iniciativa e diz em favor de todos que Jesus é o Filho do Deus vivo, o ungido, o Mexiá. Jesus diz a São Pedro: bem-aventurado, feliz és tu, Simão. Então Jesus toca a identidade, o íntimo de São Pedro. Ele o chama pelo nome: feliz és tu, Simão,
filho de João, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu próprio Pai que está nos céus. Então, feliz és tu, Simão. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, o Senhor constitui a igreja visível, para dar continuidade à sua missão aqui na terra. Jesus quem a constitui, sobre a fé dos apóstolos. E depois ele diz: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, os apóstolos, hoje são os bispos, eles têm esta autoridade de ligar e desligar. Religião vem então deste termo, religar, né? O religar a Deus, voltar a esta intimidade. Então são os apóstolos de Jesus que têm esta autoridade de ligar e desligar nos céus, de viver esta ponte entre nós, seres humanos, e o Deus da vida, né? O próprio Senhor, que tanto nos ama. Portanto, hoje nós precisamos rezar, sobretudo, primeiramente, pelo Papa Francisco, o nosso Papa, então, o sucessor de São Pedro. Mas também precisamos rezar por todos os bispos da igreja, para que o Senhor os preserve, para que o Senhor conceda a eles a graça de conduzir bem o rebanho que ele os confiou, que sejam pastores, que procurem cuidar do rebanho, dos ataques, de como ouvíamos, sobretudo na quarta-feira, amados irmãos e irmãs, dos falsos profetas. Que eles nos guardem, que eles nos protejam e nos encaminhem a Jesus. Por isto, hoje, sobretudo nós da Diocese de Umuarama, elevamos uma prece especial em favor do nosso bispo, Dom João Mamed Filho, também o nosso bispo emérito, Dom José. Que o Senhor os guarde, os proteja, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.